Olá, eu sou Isabela de Souza Silva. Prefiro que as pessoas me chamem de Isa. Eu tenho 21 anos, sou acadêmica de administração, estou cursando o último ano. Moro com os meus pais, sou membro dessa igreja, a Igreja Batista Constantinópolis, sou serva do Deus Altíssimo, por graça dele. Jesus, ele é quem a Bíblia diz que ele é. Ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é o início e o fim, ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, ele é meu Senhor. Eu gosto muito do significado dessa palavra, que é dono absoluto, ele é meu dono absoluto, ele é meu Salvador, aquele que veio para redimir os meus pecados, aquele que me resgatou do lamaçal do pecado, aquele que teve misericórdia da minha alma e aquele que eu encontrarei um dia para toda a eternidade. Então, eu nasci em Codajás, um município no interior do Amazonas, e por necessidade e por questões de saúde de um irmão que eu tinha que infelizmente veio a falecer, eu e minha família viemos para Manaus e nos estabelecemos. E na época a gente começou a frequentar uma igreja batista e foi lá que eu comecei a dar os meus primeiros passos na caminhada cristã. Eu acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos quando a gente entrou na igreja. E assim, sempre fui uma criança muito ativa na igreja, sempre estive. Meus pais me incentivavam muito a estar na igreja, nas atividades. Eu lembro claramente assim, de algumas cenas do culto infantil, da EBD infantil, que eu participava. Então, eu cresci num lar cristão. Entretanto, a minha vida com Cristo, antes de eu conhecê-lo de verdade, antes de eu me aprofundá-lo, de que ele me encontrasse, era uma vida de fingimento. Acho que essa é a palavra que descreve isso, sabe? Era tudo muito fingido, era tudo muito teatral. Eu via como as pessoas se comportavam e eu tentava imitar isso. Eu tentava fazer com que as pessoas se orgulhassem de mim. Eu olhava para as questões bíblicas, que muitas vezes a gente tinha dinâmicas e gincanas nas escolas na escola de EBD infantil, e por pura competitividade eu lia a Bíblia. Não era nada para alimentar a minha alma, não era porque eu tinha prazer nisso, mas era porque eu queria ganhar os prêmios, as coisas. Eu sempre queria que as pessoas gostassem de mim, que elas me elogiassem. Então eu aprendi a manipular os meus sentimentos, eu aprendi a fazer coisas que eu de fato não acreditava, mas que eu fazia porque todo mundo fazia e aquilo ia agradar as pessoas que estavam ao meu redor, então eu praticava, né? Entretanto, eu fui crescendo nisso e isso de alguma forma começou a me incomodar. Quando eu completei, acho que uns 15 anos, eu já havia me batizado com 10, eu sabia quem era o Senhor, assim, de ouvir falar, mas eu não tinha conhecido o Senhor de verdade. Quando eu completei 15 anos, eu entrei em crise, porque eu era adolescente, e eu estava crescendo e muitas coisas que eu aprendia na igreja eram completamente deturpadas onde eu vivia, porque eu passei a frequentar uma escola que era de tempo integral, então eu morava no colégio e visitava a minha casa. E aí eu passei a conviver com pessoas que não tinham temor do Senhor, pessoas que me incentivavam a fazer coisas que não agradavam a Deus. E aquilo para mim foi um choque de realidade. Eu nunca tinha convivido assim tão intimamente com essas pessoas, com pessoas assim, e isso foi assim uma mudança na minha vida muito grande. E eu comecei a enxergar o quão fingida eu era, comecei a enxergar que talvez aquela fé que os meus pais tinham, que as pessoas que estavam ao meu redor tinham, talvez não fosse a minha fé. Aquele Deus que eu conhecia talvez não fosse suficiente para mim, sabe? Eu comecei a ter pensamentos nesse nível. Eu nunca me envolvi com drogas ou coisas ilícitas, mas o meu coração estava completamente longe de Jesus, eu era completamente fingida. As minhas reações eram maquinadas, eram para que as pessoas vissem, era para que as pessoas gostassem de mim. E isso me trouxe muitas coisas ruins. E aí, como eu disse, eu entrei em crise aos 15 anos, eu comecei a ter crise de ansiedade, e na época eu não sabia o que era, ninguém falava a respeito disso, então eu achava que eu ia morrer. Às vezes meu corpo tremia, me faltava o ar, eu achava de fato que a minha vida estava chegando ao fim. E eu lembro que eu aprendi diversos versículos bíblicos quando eu era menor,
E isso foi graça de Deus na minha vida, porque nesses momentos eu lembrava desses versículos. E eu dizia, se esse Deus que eu tanto falo, e que as pessoas tanto falam na igreja, e que mudou tantas vidas já, eu já ouvi tanto falar desse Deus, será que Ele de fato consegue alcançar a minha vida? Será que Ele consegue me livrar de tudo isso? E eu lembro que uma vez específica, eu estava no meio dessas crises, e aí eu olhei para cima e clamei para que o Senhor tivesse misericórdia de mim, para que Ele me salvasse. E foi assim, surreal o que aconteceu, porque a paz que me faltava me foi dada instantaneamente e eu consegui me acalmar. E eu entendi que ali, aquele Deus não era só o que eu havia lido, não era só o que eu havia falado por todo aquele tempo, não se resumia àquilo que eu pensava. Ele era muito mais. Daí pra frente, o Senhor veio trabalhando na minha vida com graça. Eu lembro que eu tinha o hábito de ler a palavra, mas nunca tinha lido ela toda, e a Bíblia toda, né? E aí eu lembro que eu ia da escola para casa de ônibus, e aí levava mais ou menos uns 40 minutos para chegar em casa. E aí eu comecei a levar a minha Bíblia comigo e comecei a ler os evangelhos. E quando eu comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, vendo todas aquelas histórias e vendo quem de fato Jesus era, porque eu tinha um Jesus completamente equivocado na minha cabeça, eu entendi que Ele de fato era Senhor. E aquilo que as pessoas me falavam, eu sempre fui uma criança muito quieta, e pelo fato de eu maquinar as minhas reações, as minhas emoções, eu agradava muitas pessoas que estavam ao meu redor. Então eu sempre ouvi que eu era fervorosa, que eu era cristã, e na verdade não era isso, porque nem a Cristo eu conhecia. As pessoas diziam que eu tinha um comportamento exemplar, e aquilo alimentava muito o meu ego quando eu era menor. Mas quando eu tive contato de fato com a palavra, quando eu me debrucei, claro que por graça do Senhor, a leitura da palavra, eu consegui enxergar o quanto que eu era falha. Eu consegui ver nitidamente os meus erros diante dos meus olhos, e aquilo me encheu de temor, aquilo me encheu de medo da condenação. Eu entendi que eu de fato era merecedora do inferno. Eu entendi que mesmo que eu fosse tudo aquilo aos olhos daquelas pessoas, diante de Deus, era como se eu não tivesse nada. Eu não era digna de fato, não sou digna da graça do Senhor. E ver que os meus erros estavam tão nitidamente diante de mim me deu um grande desespero. E comecei a clamar a Deus para que Ele salvasse a minha alma, porque eu de fato era pecadora, eu consegui enxergar isso. Eu de fato precisava da graça remidora de Jesus. Eu entendi o sacrifício do Senhor e eu entendia que Ele estava me dando uma oportunidade. Desde lá, pela graça de Deus, eu tive muitos irmãos que me incentivaram a continuar na leitura da palavra, no estudo, pessoas que se dedicaram a me discipular, pessoas que se dedicaram a estar comigo, a caminhar comigo, a me ajudar a crescer e a dar passos firmes na fé. Essas pessoas foram, de fato, instrumentos na minha vida. Elas confiaram em Deus e foram instrumentos na minha vida. Por muito tempo, também lutei contra pecados, contra vícios que me aprisionavam, contra coisas que o meu velho homem tinha, que eu ainda não tinha conseguido me desvencilhar, porque eu não queria me desvencilhar, porque ter a Jesus era muito bom, mas o vício também era. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me deu graça. Eu também gosto muito do significado dessa palavra, porque graça quer dizer favor imerecido, e não existe ninguém mais imerecedor do favor do Senhor do que eu. E quando eu tive a consciência disso, eu entendi que a palavra era realmente importante para mim. Comecei a decorar versículos e eu lembro que às vezes eu me sentia tentada, às vezes eu entrava em desespero e dizia: Senhor, eu não quero pecar contra Ti, me ajuda a lutar contra esse pecado. Às vezes era muito difícil e sempre o Senhor trazia uma palavra ao meu coração, me relembrava daquilo que Ele já tinha falado comigo antes na leitura da palavra. Então eu entendo que eu conhecia a Jesus, Ele me permitiu chegar até Ele através da palavra. Eu acredito que nós temos que amar a palavra, eu acredito que ela é o caminho, ela é de fato aquilo que realmente vale a pena
se empenhar e estudar e ler e se aprofundar. Jesus Cristo, Ele de fato morreu, Ele é Senhor. Aquilo que está escrito naqueles versículos é verdade, é real. Existe uma condenação, existe o inferno, existe um céu que por graça foi preparado para nós. E eu realmente entendi que o Senhor estendeu a mão para mim como aquele que é apanhado do fogo. Eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Embora muitas pessoas ao meu lado não tivessem visto isso, eu estava de fato perdida. Eu estava com máscaras no meu rosto. Eu não conhecia Jesus, eu o conhecia apenas de ouvir falar. Mas Ele estendeu a sua mão para mim em graça e por misericórdia. A Isa, antes de Jesus, era uma menina completamente fingida, uma menina completamente longe dos caminhos do Senhor, mas que aparentava estar perto. Era alguém que não tinha profundidade nenhuma em Deus, que era só uma casca, era oca por dentro, era completamente podre, mas que nem mesmo conseguia enxergar isso. Era cheia de ego e era completamente exibida e gostava de receber elogios e tinha o coração tentado a querer ser alguém maior do que qualquer outro. A Isa, depois de Cristo, é alguém que reconhece que só está aqui por graça do Senhor. É alguém que foi tirado do lamaçal do pecado e que entende que Jesus Cristo teve misericórdia ao alcançar-me, que é completamente merecedora da graça, mas que tem sido a cada dia alimentada por Deus e chamada a ser melhor, e chamada a ser perfeita no sentido de madura na fé, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é Deus, porque através da minha vida, por graça, Ele pode sim alcançar outras vidas, Ele pode usar-me como instrumento nas mãos dEle. É alguém redimida e que tem a plena certeza de que é completamente imerecedora disso. Existe um versículo que eu gosto bastante, que é 1 João 1,9. Confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda a impureza. Gosto muito desse versículo porque, às vezes, quando a gente está em pecado, a gente acha que o Senhor não vai escutar nossas orações ou que a gente está sujo demais para nos achegarmos diante dEle. Mas a palavra diz quem Ele é. Ele é fiel e justo. É Ele quem é fiel e justo. Não depende de mim. Eu me arrependo diante dEle e Ele me purifica de tudo. Não depende do quanto eu sou bom, porque nunca serei, mas de quem de fato o Senhor é.